Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao culto online da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Estamos felizes por te ver por aqui. Mesmo sendo um culto online, com certeza Deus ouvirá a nossa oração, Deus ouvirá o desejo do seu coração, fará a leitura daquilo que está como intenção do seu coração e pedimos que Ele te abençoe ricamente nesta hora. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor este momento e fazendo deste culto um ato de verdadeira adoração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, neste dia, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter acesso direto a Ti. Obrigado pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Mesmo diante das crises, diante das tribulações, nós podemos buscar a Tua face. Pedimos a bênção do Senhor para este momento e, ó Deus, que o Senhor receba nossa adoração, as nossas orações e a intenção, Pai, que está dentro do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe ricamente as famílias que estão nos lares neste momento. Ó Deus, neste tempo, Pai, de tribulação mundial, nós sabemos que Tu és Deus. O Senhor não deixou o governo de todas as coisas, por isso te adoramos, por isso te rendemos graças e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Neste momento teremos a leitura da Palavra de Deus. Graça e paz, amados. Livro de Josué, capítulo 1, está escrito assim: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti.
passar em minha vida. Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida. Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. Nós, pastores da Primeira Igreja Batista de Aracaju, estamos à disposição de todos aqueles que são membros da nossa igreja ou que frequentam e que querem ter uma palavra pastoral. Aqui na tela está aparecendo o número do nosso contato e você pode ficar à disposição para nos ligar. Nós conversaremos ou por ligações, ou por mensagem de texto, ou também através de vídeo online. As atividades da nossa igreja estão suspensas até o final do mês de março. E no dia 2 de abril, o Conselho Administrativo da Igreja se reunirá para a tomada de novas decisões. Gostaríamos de pedir oração pela nossa igreja, por este momento, e que nos comprometemos de manter toda a igreja informada. Se você precisar, você pode utilizar o telefone da secretaria da nossa igreja, que nós estamos atendendo no expediente normal, e você então terá todas as informações necessárias sobre a nossa igreja e sobre as nossas atividades. Os dízimos e ofertas podem ser entregues via transferência bancária, transferência online, ou se você preferir, como alguns membros da nossa igreja fazem, pode vir até aqui à igreja durante a semana em horário comercial e o seu envelope estará aqui à disposição e você também já sabe por onde você pode colocar ali a sua oferta, o seu dízimo próximo à tesouraria. Como nós estamos em um culto online, aqui no YouTube você pode utilizar a barra de comentários aqui embaixo para deixar um recado para os irmãos da igreja, para a nossa igreja, para os pastores, ou então o seu pedido de oração. Utilize este recurso para mantermos aí o nosso contato e os nossos relacionamentos em dia. Esperamos que seja uma bênção esta ferramenta também para vocês. Senhor Deus bendito, exaltado é teu nome. Nós agora, Senhor, levantamos nossa voz para interceder pelos adversariantes dessa semana. Abençoa o Senhor com a tua graça, animando nas tuas promessas e dando firmeza de fé. Nós oramos, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E nesse momento teremos a mensagem bíblica com o nosso pastor Paulo Sérgio. Meus irmãos, nessa noite nós temos a grata alegria, mas a responsabilidade de podermos trazer essa mensagem com esse tema, em tempos de crise. Em tempos de crise. Eu vou pedir que projetem aqui o material que deve ter chegado aí, através da nossa rede de contato. E em tempos de crise. Então tá aí os irmãos, aquela corda ali, se você pergunta, o que é que o pastor botou aquela corda ali com aquele fiozinho, não é? Ali já é uma crise enorme, e está para romper, mas antes de romper pode ser fortalecida, reatada, com nós poderosos que só Deus pode fazer, realizar, não é? E inclusive até restaurar, fisicamente dentro desse campo de conhecimento que temos,
Talvez seja impossível aquilo ali, mas para Deus nada é impossível. Por isso que colocamos essa imagem, porque ela expressa essa crise, quase a se romper e tudo ir de água abaixo, né? E de uma forma quase que inesperada, como acontece às vezes com uma corda. Só quem caiu de uma rede, não é, mal amarrado, ou que não suportou, quem sabe, o peso sabe. Isso que eu estou contando, né? Mas é nesse sentido, tá certo? E convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. E nós vamos ler todo o Salmo. Abra a Bíblia. E os textos que forem ditos aqui, você vai abrindo sua Bíblia. Hoje a gente já tem que dizer, abra os aplicativos de celular, mas só a Bíblia, tá certo? Não vai ver outra coisa em celular, porque Deus não vai falar com outra coisa, não sei com a Bíblia agora, e a exposição da palavra. Quantos irmãos abrem aí? Eu quero dar graças a Deus pela vida da irmã Thelma Tavares, que fez cirurgia, né? Mas já está, hein, Luciano, já está bem aí, já está conosco, e eu tenho que ir lá, né, pós-cirurgia, né, ir lá fazer uma visita pastoral a vocês, mais de perto, orar com vocês, para quem sabe lá uma tarde, lá um momento, né, alinhar o horário de trabalho de Luciano, que a Thelma já está aposentada, né? Que bom. Então, louvamos a Deus também por isso. Vamos ler juntos, irmãos? Juntos, sendo que eu lerei, os irmãos acompanharão esse texto do Salmo 46, que tem a autoria dos filhos de Corá. Inclusive era um cântico, não é? É dado como uma música ao povo hebreu, e esses eram importantes, filhos de Corá, Jedutum, Asaf, todos eles músicos no tempo do rei Davi. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Venham, o Deus de Jacó, aliás, é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Que maravilha, não é, irmãos? Que bênção. E nós sabemos de cor salteado o versículo 1 desse salmo, e vamos dizer na versão antiga, tá certo? Na versão antiga, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero recitar mais uma vez com os irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meus irmãos, crise. O que é crise? É uma palavra usada em diversas ciências, como na sociologia, na política, na economia, na medicina, na psicopatologia, entre outras áreas do conhecimento. Crise, dependendo do contexto de cada ciência, tem um significado grande, não é? Enorme. Crise se caracteriza por uma mudança brusca, uma situação complicada,
ou de escassez. São os perfis, não é? O DNA da crise. Mudança brusca, está tudo bem, de uma hora para outra, a coisa muda todo o contexto. Uma situação complicada, e bote complicada nisso, porque senão não é crise, ou de escassez. Você busca os acessórios, olha de um lado e para outro, e há uma escassez de alternativas, há uma escassez de saída. Isso é o que nós entendemos de crise. Há tipos diferentes de crise, e às vezes elas se apresentam de forma variada. E aqui não está uma lista exaustiva, mas apenas destaquei aqui alguns tipos de episódios que nos acontecem, e eles caracterizam, sim. Eles podem apontar para uma crise. A morte de um ente querido. A morte de um ente querido pode possibilitar, sim, e como não, uma crise se instaurando dentro daquele que fica, dentro da pessoa que perdeu, dentro da família enlutada. Há 20 anos atrás, especificamente, eu era responsável pela congregação em Sol Nascente, ainda a congregação aqui, e uma irmã fez um pedido de oração no grupo, e alguns irmãos ficaram até meio estranhando, porque ela pedia por uma sobrinha que o cachorro, o animal de estimação dela tinha falecido. Essa moça, não é? Ela começou a entrar num luto e com perspectiva de depressão. E os irmãos até depois do culto, intrigados com aquele pedido, dizem: pastor, e a perda de um animal? Mas que coisa, era só um animalzinho. Eu digo: sim, meu querido, você imagina isso há 20 anos atrás, imagina hoje, não é? Se ficamos tristes pela perda de um animal de estimação, você imagina a perda de gente que nós amamos. E quanto mais querido, mais a dor. Quanto mais querido, mais a crise emocional pode se instaurar no coração. Então, a morte de um ente querido, a entrada na escola, não é? Essa crise não é tanto, pode ser da criança, porque ela vai para um mundo novo. Mas eu percebo como pai, não é, que a crise é mais da gente, dos pais. Porque a gente sabe que está levando os nossos filhos no primeiro dia da escola, e se a gente pudesse, a gente trazia de volta, não é? Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas a gente está levando, mas se pudesse, diga: oh meu Deus. Por quê? Porque ele nunca foi, ela nunca tinha ido. E nós sabemos também que um mundo novo faz se descortinar na vida dela, na frente dela, com a educação escolarizada. Jamais aquele menino, aquela menina será o mesmo. Por quê? Porque um mundo novo, ele trará cada dia, parece que uma novidade, naquela fase de crescimento, nos primeiros momentos da escolarização infantil. Então, a entrada na escola pode instaurar na criança ou nos pais, não é? Embora saibamos da importância disso. Na faculdade, pode se instaurar uma crise, primeiro período principalmente, e se você faz um curso, não importa qual ele, mas é um mundo novo, é diferente, o sistema é diferente, não vai ter nenhum professor no seu pé, não é? Ele dá o conteúdo e divide ali, você vai ter que se virando, então pode ser que uma crise. Eu lembro que no primeiro período de uma universidade, como eu peguei uma matéria chamada Introdução à Filosofia, eu entrei em crise porque eu lia e relia aqueles textos, irmão Enoque, e eu dizia: eu não estou entendendo nada. Eu sabia que estava em português, e mesmo com um dicionário de filosofia ao meu lado, e eu pensei que era só comigo, mas alguns colegas diziam: Paulo, você entendeu alguma coisa desse texto? Eu digo: nada sobre nada, vezes nada. E dificuldades vieram. Primeiro período. Textos que, por mais que eu lesse a filosofia de alguns teólogos que nós lidávamos dentro do curso de teologia, aquilo era diferente. Então pode ser que uma crise pode ser gerada nessa entrada na faculdade, no casamento. Às vezes ajustes no casamento, porque assim, você não se engane, você que casou agora, essa lua de mel aí, ela não é eterna, era bom seria. No que sentido eu estou dizendo? Vai chegar um momento aí de que vai ter uma crisezinha, que você pensa que é o fim do casamento. Você vai pensar que você fez uma decisão errada, quem sabe, na sua vida. Você vai olhar para trás e dizer: mas meu Deus, o que foi que eu fiz casando?
Mas não necessariamente não implica nisso. São ajustes que, por sermos humanos, por sermos falhos, por sermos imperfeitos, acontecem no casamento. Agora, não deve acontecer sempre, todo dia. Porque isso aí, em vez de ser uma crise momentânea, temporária, isso aí já é algo doentio, é patológico para dentro do casamento. Mas existe, irmãos, a crise do fracasso. Eu estava ouvindo um tempo desse alguém que, querendo abrir um negócio, por 13 vezes, só na 14ª é que a coisa vingou. Você imagina, você teria desistido de qual vez? Por 13 vezes ele tentou abrir um negócio, e as 13 vezes não andava, não ia para frente. Ainda bem que ele disse que não tocava o barco mais, porque tem gente que é teimosa e vai em frente, e aí entra mesmo num abismo. Por 13 vezes, na 14ª, ele disse que a coisa engrenou, não é? Engrenou. Mas existe o fracasso, lidar com o fracasso se instaura numa crise. Nós percebemos com tristeza gente desesperada, porque os negócios, eles não andam. As vendas, para quem vende e negocia, quem vende, quem trabalha nessa área, não estão fluindo. E pode ser que uma crise mesmo, pode ser não certamente, uma crise se instaura de caráter diverso nesse lidar com o fracasso. A velhice. Irmãos aqui que, por mais que a gente chega a dizer, só meu irmão, o pastor está doendo daqui e acolá, tanta dor, meu filho, que é isso mesmo. Quando passa de certa idade, são dores, e elas vêm de graça, elas não avisam nada. E às vezes a gente ouve um irmão ou outro, porque, convenhamos, quem passa de 60 anos, né, de 70, chega a 80, tem direito de se queixar dessas dores mesmo. E a gente tem que ouvir com paciência e dizer, na realidade, meu irmão, os anos chegaram, minha irmã, os anos chegaram. Não é mais aquela moça, não é, que pulava a corda há anos atrás, e que brincava e corria e pensava e o corpo respondia. Isso tudo foi embora, não é? A velhice pode ser um momento de crise. Gente que, inclusive, antes de chegar à velhice, já está com medo de envelhecer. Talvez seja o seu caso, não é? E aí, por último, dentro desses que eu destaquei, a aposentadoria. Porque era uma coisa que você sonhava, não era bem assim. Você sonhava aposentado, diga se não era. Você dizia, oh meu Deus, no dia que chegar a aposentadoria, você agora está aposentado. Mas só que para alguns, não todos, pode ser que o seu caso, você esteja levantando as mãos. E levante mesmo. Porque é um privilégio de poucos, né? Nós não sabemos o que será o amanhã. Mas agora que você está aposentado, aí está na crise por quê? Porque não tem um projeto do que fazer agora. Não tem. Isso para pastor é porque há dados de que quando um pastor chega a 15 anos de ministério, 60% está deixando o ministério pastoral. Fez 15 anos, devido ao dia a dia, a intensidade do ministério e outras coisas mais. 60% está deixando. Eu dou graças a Deus que eu já cheguei a 20 anos. Agora, dia 17 de fevereiro, fará 20 anos de ordenação e mais 10 de ralação como evangelista à frente de congregações. Então, 30 anos pela graça de Deus, lidando com congregação. Que bom seria se todo seminarista fosse primeiro para o sertão, fosse para um trabalho, fosse para algo, e é necessário, porque tem um estágio, não é, professores? Tem o estágio que precisa, é necessário no curso teológico. Mas, o que é que nos chama a atenção? Pastores, quando aposentam, a crise é maior. Por quê? Porque tem alguns que só se prepararam mesmo para ser pastor. E não tiveram um outro projeto. Não cuidaram em outra área a não ser pastor. E quando chega o jubilar, não é? Ou o jubilamento, como nós chamamos, que é a aposentadoria pastoral, já vi muitos pastores entrarem em crise. Mas muito mesmo. Já falei com alguns pastores veteranos nessa área. Mas nós vamos adiante.
algumas ações e reações em tempo de crise, irmãos. Você se sente incapaz. Há uma incapacidade quase que generalizada na sua vida quando você está em crise. Você não tem condições de resolver, de solucionar a situação. É mais forte do que você. E você, quem sabe, pode começar a colocar culpa em outros, porque é uma ação ou reação de alguém que está em crise. Procura culpados. Quem é o culpado? Às vezes o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a igreja, o pastor. E quando nenhum desses aí pode ser imputado a culpa, coloca a culpa para Deus. Deus é o culpado. Então, diante de crise, existem pessoas que ficam nervosas e podem fazer ameaças. A crise se instaura e ele começa não apenas a ficar nervoso, porque seria até do âmbito, dentro de uma ótica humana, natural e aceitável, mas as ameaças. Inclusive ameaças no sentido não de intentar contra a vida de outrem, mas ameaças inclusive, como eu disse, para Deus. Dizendo, ó Senhor, o Senhor tem uma semana para o Senhor me ajudar aqui nesse negócio. Eu estou dizendo ao Senhor que se o Senhor não me ajudar durante essa semana aqui, eu estou dando para o Senhor uma semana. Se não vier solução, eu jamais vou para a igreja. Escola bíblica não me verá mais. E pastor Paulo Sérgio jamais verá o meu rosto. Ocorre isso em algum momento, irmãos, porque eu estou dizendo isso aqui não é em tese, não, é em prática. Já vimos isso na vida de gente. E eu quase que pego esse caminho aqui também. Nós perdemos o controle da situação e com isso nós nos apavoramos, irmãos. Mas a palavra crise não se encontra na Bíblia. Mas ela narra episódios de profunda crise e muitos de seus personagens passaram por grandes crises. Eu ainda busquei na concordância bíblica que nós temos e usamos, se tinha a palavra crise lá, não tem. Mas você vai ver adversidade, você vai ver angústia, você vai ver tribulação, você vai ver sofrimento, tudo isso aí dentro de um contexto de crise. Desde Adão, Eva, Caim, Noé, Abraão, Isaac, José, Moisés, Sansão, Jefté, Saul, Davi, Elias, Daniel, Jó, Judas, Pedro, Paulo, Jairo, Jesus e vários outros personagens enfrentaram crises na sua vida. Não se admire nem se escandalize porque eu disse Jesus. Porque enfrentou. O que foi aquilo em Getsemane? Aquelas gotas de sangue, aquela oração, aquele ajoelhar-se, aquela solidão, aquela pergunta aos discípulos: nem uma hora vocês podem vigiar comigo? O que foi aquilo? Momento de crise, Jesus revestido de humanidade. Se você me pergunta se Deus tem crise, não. Porque tem uma chamada teologia relacional que quer imputar para Deus sentimentos humanos. Uma coisa é quando a Bíblia diz que Deus tem braços. Uma coisa é quando a Bíblia diz que Deus ouve, porque tem ouvidos. Uma coisa é quando se aplica um termo da língua hebraica que nós não temos como entender de outra forma, senão trazendo de forma metafórica. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é você colocar sentimentos em Deus. Por exemplo, sentimento de tristeza, de alegria. E como se humano fosse. Não. Mas Jesus, não esqueçamos. Não esqueça disso. Jesus, Deus, homem. Foi um dos estados da humilhação de Jesus. Ele deixou a sua divindade e assumiu a sua humanidade. Para morrer por nós tinha que ser dessa forma. Por isso que Jesus enfrentou crises. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela não esconde as crises de seus personagens. Ela não esconde os momentos de dificuldade, de angústia, que os homens e mulheres que a Bíblia narra,
tiveram em suas experiências. Mas o que é que nós podemos, além dessa... Agora eu estou começando a pregar. O que é que nós podemos destacar em relação a crises? Esses tempos de crise. Primeiro, as crises surgem quando menos esperamos. As crises surgem quando menos esperamos. 2 Reis capítulo 20, versículo 1, você pode abrir sua Bíblia. 2 Reis 20, versículo 1. Texto que os irmãos já sabem de qual é salteado aqui. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naqueles dias adoeceu mortalmente Ezequias. Sem mandar recado, sem carta, sem e-mail, sem telegrama, sem telefone, sem mensagem de WhatsApp, nada disso. E o pior, naqueles dias onde Ezequias estava celebrando, estava comemorando a grande vitória sobre o rei Senaqueribe, da Síria. Naqueles dias. Por isso que eu digo a você e repito, e digo para mim também, depois de uma grande prova, se prepare, porque vem uma grande bênção. Eu disse para alguém essa semana, depois de uma grande prova, se prepare, porque vem uma grande bênção. Agora fique atento também, porque depois de uma grande bênção, pode vir uma grande prova na sua vida. As crises são inesperadas. E elas chegaram para o rei Ezequias. E elas chegam para nós. De forma inesperada. É claro que nós não vamos ficar num comportamento que beira o doentio. Olha, eu quero ver qual é a prova que vem aí. O pastor disse que depois de uma grande bênção vem uma grande prova. Está indo tão bem as coisas que eu estou desconfiado. Fica assim não, irmão. Porque faz parte da vida e da vida cristã essas grandes provas. E quando vem, a gente tem que receber de maneira madura. A gente tem que receber de maneira de peito aberto. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Porque o Senhor é o meu refúgio. É o socorro bem presente na angústia, como disse o Salmo. Mas lembre-se, as crises surgem quando menos esperamos. Segundo, em tempos de crise, busque mais a Deus. Em tempos de crise, busque em todo o tempo. Mas em tempos de crise, busque mais. Busque mais a Deus. Salmos 9, 9 e 10. Abra a Bíblia aí. Porque primeiro eu estava botando os textos. Aí eu digo, gente, eu estou acostumando mais esse povo. Tem que ir à Bíblia. Procurar na Bíblia. Não é? Às vezes tudo prontinho aqui, até o manusear da Bíblia a gente vai perdendo. Salmos 9, 9 e 10. Abra a Bíblia. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade, na hora da crise, viu? Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você quer palavra melhor do que essa? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Olha, meu filho, minha filha, se você buscar e confiar em mim, conhecer o meu nome, diante da adversidade, eu jamais te abandonarei. Porque eu não sou como seu amigo ou sua amiga. Aliás, amiga e amiga não abandona não, viu? Que são amigos, a gente iria de encontro à palavra, porque a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão, amigo mesmo de peito, a não ser como a gente enfrenta aquela crise de Pedro, diante daquela pergunta: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro responde a Jesus: eu sei que eu te amo, Senhor, eu te amo, mas o amor é diferente, não é? Eu quero dizer para você que jamais Deus abandona quem o busca.
no momento de crise. Pode ser que o momento, a resposta, a ação, ela não ocorra como nós queremos que se solucione. E nem a solução aconteça como eu quero ou como você quer. Mas uma coisa é fato, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor jamais abandona os que buscam Ele. E em Jonas 2,7, abra a Bíblia também, Jonas 2,7. Jonas naquela crise já, ou crise abençoada, porque foi a crise que trouxe a salvação da vida dele e a salvação dos ninivitas. Quando a minha vida já se apagava por desobediência, não é, Jonas? Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando a minha vida já se apagava, eu pensei que ia embora, pensei que ia morrer, porque o profeta não tinha escolha, ele tinha que chegar lá, mesmo que vomitado fosse, como de fato foi, para chegar aonde Deus já tinha dito que era para ele chegar. Não foi colocada opção diante dele, foi um mandamento, uma ordem dada ao profeta de Deus. E aí ele disse que lembra do Senhor. Note bem que não é Deus que esquece da gente, é a gente que esquece de Deus muitas vezes. Eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração orou, e a minha oração subiu até a ti. Diante da crise, busque mais a Deus. Busque mais a Deus. Mais do que orar e ter a oração como palavras, oração, e meus irmãos, não são palavras. Oração é entrega. Oração é, lembra do rolar sobre? O rolar sobre o animal que preguei aí um domingo atrás, que é o confiar. Confia ao Senhor os teus planos, eu preguei no domingo pela manhã, e eles serão bem-sucedidos. Role sobre o Senhor, ou entregue ao Senhor, jogue-se diante de Deus. Essa é a ideia. Oração é isso, é entrega. Terceiro aspecto, irmãos, em relação à crise. Em tempos de crise, empregue seus recursos com sabedoria. Empregue seus recursos com sabedoria. Provérbios 21, 20. Abra a Bíblia. Diz aqui: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E vamos ao texto seguinte, Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Diante de um momento de crise, use os recursos financeiros, todos eles, principalmente financeiros, com sabedoria. Viu que a coisa está difícil, o orçamento está estourado, o que é que você vai fazer? Vai pensar que uma oração vai resolver tudo? Só se você tivesse nessas igrejas, que eu não quero nem citar nomes aqui, em nome de Jesus, que diz aqui, ó, vamos agora aqui, você vai receber aqui uma imposição de mãos, venha para cá e tal, e vai estar tudo resolvido. Vai cair na sua conta não sei quanto. Engano, irmãos. Existem milagres que Deus faz, e só Deus faz milagres, mas nós precisamos ter sabedoria de lidar com as finanças. Precisamos. E Deus orienta a gente que a gente possa fazer isso com muito zelo. Grande problema às vezes nosso é que nós nos miramos, e Deus está falando para a gente aqui nessa noite. Nos miramos no outro, no que o outro tem, que o outro tenha, e que você tenha. Agora não faça de tudo o uso do seu coração, e como se fé fosse, para depois você estar totalmente endividado e com a sua família, passando dificuldades enormes, e aquelas correspondências e aqueles telefonemas chegando em profusão para você, porque você está endividado até as tampas, inclusive com ameaça até do imóvel de casa. Nós precisamos ter sabedoria em lidar com esse recurso. Eu admiro gente que gosta de coisa boa, de coisas de marca, entendeu? Eu não sou tanto assim, irmãos, mas eu não estou criticando. Se você puder ter, tenha, meu irmão.
Porque tem camisa também que a gente compra, às vezes algumas camisas de retiro, né? Mas não é só de retiro, não. Tem umas camisas também de tempo político, que uma lavagem só, pronto, está perdida a camisa, não é? É feito de um material que só vai para uma lavagem. Depois ela não entra, principalmente num cidadão como eu, não entra mais. Então, admiro quem gosta de marca, de coisa boa. Agora, naquele tempo, tinha um cidadão lá, não vou dizer o nome, que você sabe quem é. Ele chegou depois esboçando a camisa oficial de um time, que ele torcia, que eu não vou dizer aqui também. E ele deu um preço, que era o meu honorário lá na congregação como seminarista. Eu digo, não estou acreditando que você comprou essa camisa, mesmo com um time assim, como você torce, você deu esse dinheiro todo. Ele disse, deu, pastor, porque aqui é da marca, é oficial, não sei o que lá. Admire, irmãos. Mas que você compre, mas que você use com sabedoria os recursos que Deus lhe deu. Que adianta, às vezes, a gente ter esse comportamento. E às vezes não ter, não permitir que se chegue até as necessidades básicas da nossa casa e da nossa família. Aos homens agora que gostam de um carro, né? Se puder ter, meu irmão, tenha. Louvado seja Deus, foi Deus que lhe deu mesmo. Usufrua, compra de uma marca boa, porque carro também hoje, eu mesmo olho para trás e digo, não, Senhor, muito obrigado. E sair daquele 1.0, né? E está no 1.6. Questão de segurança, às vezes, numa BR, uma ultrapassagem, nós sabemos disso. Agora, depende muito de como você adquire. Você adquire deixando pendências no essencial da família? Os irmãos estão entendendo isso? Diante do momento de crise, use os recursos que Deus lhe deu com sabedoria. Com sabedoria. Mas vamos adiante, e há um quarto e penúltimo aspecto. As crises são oportunidades para arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. 2 Coríntios 7:9, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Pode ser que esse texto aqui você entenda, pastor, está forçando o texto. Mas aqui o que eu quero destacar é a questão do arrependimento, claramente. Porque crises são oportunidades para arrependimento e para conversão, porque fala em salvação. Não se engane que através de uma crise, se você já tem o que nós chamamos de salvação, louvado seja Deus. Mas através da sua crise, quem sabe, entenda isso, Deus pode estar propiciando arrependimento e salvação para alguém, quando não é você mesmo. Porque arrependimento aqui, não entenda o arrependimento apenas para a salvação, mas arrependimento dos erros, das falhas que eu cometi. Ou você é perfeito? Não é. Agora, às vezes nós temos dificuldades, geralmente temos dificuldade de reconhecermos nossos erros. Por isso que procuramos sempre um bode expiatório, uma culpa. Quando é no cenário de familiar, de casal, o esposo aponta para a esposa, é você a culpada. E ela de lá para cá diz, é você o culpado. Os filhos apontam para os pais, são vocês o culpado. E eu já vi pai e mãe também apontando para filho, porque estragou a carreira acadêmica, de um mestrado e de um doutorado, porque o menino veio. A menina veio, nasceu e disse, meu Deus, é a culpa. Minha culpa, como é que eu não pude me policiar em relação a isso? Como eu estaria hoje tão bem? Você está entendendo a situação? As crises são oportunidades para arrependimento e para conversão. Mas um quinto e último aspecto. Em tempos de crise, desenvolva a maturidade cristã. Maturidade de Cristo. Em Efésios 4, 13 a 15, abra a Bíblia. Efésios 4, 13 e 15. O apóstolo Paulo diz aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Olha aí, cheguemos à maturidade. Maturidade cristã não implica
em idade. Você pode ter 50 anos de membro de igreja, mas não quer dizer que você seja maduro. Eu já vi gente com essa quantidade de membro de igreja, mas eram bebês na fé. E já vi novos decididos com a maturidade de gente que parece que tinha anos no caminho do Senhor. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos, Paulo continua, mas como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento e doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É natural a criança depender dos mais velhos, do pai, da mãe, de quem faz o papel de pai e mãe. Natural. Por isso que elas vão para um momento para outro. Criança, muitas vezes, você que tem filho nessa idade, a partir da adolescência é conversa. Juventude é conversa, é diálogo. Não adianta agora. Mas na fase infantil, irmãos, se o menino chegar e disse: meu pai e minha mãe, eu não quero tomar banho. Minha mãe, né? Porque quem cuida é mãe. Pai, tem pais aqui que merecem tanto parabéns porque podem ajudar muito. Mas geralmente é a mãe que leva a carga dupla, tripla. Minha mãe, eu não quero tomar banho. Conheceu alguma criança assim? Não vou tomar banho. Vai tomar banho, menino. Vamos lá. Não quero. E quem foi que disse que ela tem que decidir isso? Qual é o pai que vai chegar e dizer: meu filhinho, você quer tomar banho? Hã? Você quer tomar banho, meu nenenzinho? Sabe o que você estava dizendo para ele? Meu filhinho, lá na frente, você obedeça a seus pais se você quiser. Você obedeça às leis e às diretrizes da sociedade se você quiser. Vai tomar banho, sim. Escovar os dentes? Vai escovar. Hein, Sônia? Vai escovar. Estudar? Vai estudar. Vai. Não tem o que querer. Mãe, para a igreja, porque mãe era daquelas que alguns aqui tiveram uma mãe assim também. Às vezes a gente inventava algumas coisas, uma preguiça de vir. Era preguiça mesmo, sabe, meu irmão? Confesso que naquele tempo de adolescente, preguiça de vir à igreja. Mãe, estou com dor de cabeça aqui. Meu filho, vamos orar agora. Ou Jesus vai curar, ou vai curar quando a gente está indo para a igreja. Mas vinha, e eu dou graças a Deus, porque foi assim. Porque se deixasse meu filhinho, você quer ir para a igreja hoje? Criança, a gente acorda, vê se não dói o coração. Vocês que têm filho nessa fase, não dói para acordar cedinho quando ele estuda de manhã. Oh, meu Deus, mas acorda. Porque ele está numa luta, numa competição que desde que ele entrou nesse mundo já existe. Então ele vai ter que estudar. Vamos lá, acorda com sono. Porque muitas vezes, para a igreja tem que dizer: você vai querer ir? Ou vai ficar assistindo Netflix ou outras coisas? Aliás, eu não devia nem ter citado a empresa, né? Mas é isso mesmo, irmão, porque toma. Porque são episódios, muitas vezes, que começam e parece que não termina nunca. Não é? Aprender mesmo, entretenimento. Que se assista mais com cuidado e com sabedoria. Vamos ao texto. Crianças, induzidas ao erro, como crianças. E no final do versículo 15. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Em tempos de crise, procure desenvolver maturidade cristã. Ela não chegou em vão, irmãos. Chegou para amadurecer você. E a mim também. Ela não chegou apenas para trazer dor, como se Deus fosse um Deus sádico, diz: eu vou aqui maltratar esse povo, está me desobedecendo. Tá. Às vezes até é, viu? Mas vem crise dentro desse aspecto para nos amadurecer. E nós sejamos cheios de Cristo. Essa medida da plenitude de Cristo na língua que foi escrito, a ideia é cheios de Cristo, cheios de Jesus.
cheios de Jesus. Nós louvamos a Deus, porque sabemos que uma crise, e eu fechei aqui, mas tem mais um pouquinho ainda, tem um restinho. Porque a crise revela quem nós somos. A crise revela quem nós somos. Alguém já disse que o pior e o melhor de nós é revelado numa crise. O pior e o melhor de nós é revelado numa crise. Na crise você sabe quem é você. Tem gente que às vezes a gente, não sei se você já ouviu e já viu, e se admirou e disse, mas nós não pensávamos que fosse fazer dessa forma, agir dessa maneira, no momento de crise. Houve maturidade ou imaturidade. As crises, irmãos, em todos os sentidos, revelam sentimentos dentro de nós. E quando passamos por crise, revelamos quem realmente somos. E diante da crise, nós vamos entender o que é que existe dentro da gente. Se é fé mesmo, se é confiança no Senhor, se é dependência de Deus, se é o fortalecimento mesmo em Deus que nós temos, se é a busca por Deus, ou se serão outras coisas que estão lá dentro. Desespero, a porta aberta para a amargura, para a fixação de problemas, a falta de perdão instaurado. Quem é você diante da crise? Quem é você? Eu estou falando, irmãos, e creio que nessa noite tem gente em crise aqui. Tem gente que está em crise em maior ou menor grau. Tem gente aqui com crise em diversas áreas da vida. Pode ser que a sua crise seja na área de família, outra financeira, não sei. Mas a realidade é que nós passamos por elas. E eu não posso terminar essa pregação aqui, essa mensagem, sem desafiar você a fazermos o que no Salmo 46 os filhos de Corá deixaram como um hino que você pode criar melodia, mesmo que não seja uma melodia da música, mas seja a melodia da sua vida, você cantando, vivendo ela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós vamos estar entoando esse cântico ao tempo que você está sendo convidado, convocado para colocar diante de Deus. Lembra desse aspecto? Está na crise? Busque mais a Deus. Busque mais a Deus. Colocar diante de Deus em busca. Em busca mesmo. Sabendo que a crise vai passar. Mas quando ela passar, você sai maduro e não ferido. E não arrebentado. Nós vamos estar cantando, depois vamos estar orando. E ao tempo que estivermos cantando, se alguém quiser sair do lugar, vir para cá para frente, para que oremos juntos aqui. Ou se alguém entrou aqui e ainda não conhece, não tem dado o maior bem que você tem da sua vida a Jesus, você não é crente, quer ser crente em Deus, nesse refúgio e fortaleza, e quer dar os primeiros passos nessa caminhada de confiança e de entrega ao Senhor, venha também. É para você, a mensagem foi para você. Então, ao tempo que estivermos cantando, venha aqui à frente, se coloquem aqui, nós vamos orar juntos após o cântico. Cantemos então. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para. Vamos cantar em pé? Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar.
cantando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Filho, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Nós vamos orar, mas ainda dá tempo de você vir. Zé, vem aqui à frente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na crise, socorro bem presente na crise, pelo que não temeremos. Ó Deus bendito, exaltado é teu nome nessa noite. O Senhor nunca falou em vão. Nenhuma das palavras do Senhor caiu em terra que não frutificou. Quando encontra o coração contrito, quando encontra o coração mesmo movido e abalado pelas crises que passa, mas um coração, uma vida que clama pelo Deus vivo, que busca o Senhor no tempo de crise, que sabe, se elas vêm de maneira inesperada, também espera e aguarda pacientemente de que ela passe, porque, como falamos aqui, reiteramos outra vez, de que não existe crise eterna. Eterno é o Senhor. As crises, elas vêm e elas passam, porque depois de uma grande prova vem uma grande bênção. Senhor, que seja realidade na vida desses que estão aqui à frente, que depois de grande prova, depois de grande crise, venha a grande bênção, a bênção da maturidade, a bênção da firmeza, a bênção, Senhor, de poder, mesmo diante das situações que passaram, poder cantar o Salmo 46, como os coraitas fizeram. Oh Deus, que esse salmo seja música para essa gente, para os nossos irmãos que aqui estão. Louvamos ao teu nome, engrandecemos o teu nome, porque em tempos de crise é inevitável naquele que confia no Senhor não sentir o Senhor mais perto.
não sentiu a tua mão guiando e sustentando. Oh Deus, muito obrigado nessa noite. Para que, ó Deus, possamos sair daqui sabendo e tendo isso por meta, de esperança nossa, que depois de uma grande crise, vem uma grande bênção. Depois de uma grande crise, vem uma grande bênção. Exaltado é teu nome, pois. Nessa noite chegou gente aqui na frente, que reconhece em ti Salvador e Senhor de sua vida, reconhece os seus pecados, sabe que errou, e pede, ó Deus, misericórdia e graça sobre ti, sobre a vida dele, vinda de ti. Que aconteça agora, Senhor, os primeiros passos sólidos de uma vida que entrega a sua vida a ti, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus por este culto, mas infelizmente estamos chegando ao final e pedimos que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deixe o seu comentário aqui, o que é que Deus mais falou ao seu coração. Aproveite aí a barra de espaço e vamos nos comunicar através deste canal, esta ferramenta de comunicação. Gostaríamos de pedir a bênção do Senhor para que Ele seja com a sua família, com você, durante toda esta semana que se inicia e que seja uma semana de vitória, meus irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por este culto, por este tempo que passamos aqui juntos, conectados. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.